Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casas, canal que segue o método aferente Wallace Assembly. Nós estamos no início do chamado Tempo Comum da Igreja Católica e praticamente no início do ano civil, depois das festas. Nós já falamos ontem, né? Que ainda tem a festa do carnaval e no Brasil tem um ditado que o Brasil só começa mesmo depois do carnaval. Mas voltando a fazer alguns esclarecimentos sobre esse tempo comum da liturgia católica, em que nós estamos iniciando agora, né? Vem a questão da contagem que nós explicamos, a contagem dos anos. E nós fizemos um baralho, porque nós mesmos não sabíamos, mas tem uma regrinha para saber, é você somar os números e fazer múltiplos de 3, o que sobrar dá no ano e dá mais ou menos certo. Como hoje é 2024, 2 e 2, 4, 4, 4, 8, fazendo múltiplos de 3 dá 3 e 3, 6, e sobra 2. 2 contando ano A 1, ano B 2 e ano C 3, o 2 dá no ano B, então hoje seria o ano B. O ano A reflete sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o ano B, o Evangelho de Marcos, que nós estamos, e no ano C, o ano que se reflete o Evangelho de Lucas. Assim tem a divisão. E durante também a semana tem as leituras todos os dias, né? Dos evangelhos, geralmente já tem um evangelho determinado. Essa contagem de ano é mais para o ano a liturgia de domingo, né? E durante a semana tem a primeira leitura nos anos pares do Antigo Testamento e nos ímpares do Novo Testamento. E sempre com o Evangelho, né? Nós também faltamos questões de esclarecer e realçar que é, o motivo disso é um motivo que nós somos cristãos e Cristo falou, eu sou a porta. Então, quem é cristão deve analisar todas as escrituras à luz de Cristo e ver onde Cristo se manifestou, né? Cristo deixou isso e inspira também através do Espírito Santo, com as leituras, a igreja procura colocar as leituras mesmo os do Antigo e das cartas, sem ser dos Evangelhos, todas em sintonia com o Evangelho. Nós queríamos fazer uma ressalva quanto a quanto a liturgia do primeiro domingo da primeira semana, que tem a ressalva que nós fizemos, né? Que cede lugar à festa do batismo e onde não tem o primeiro domingo do tempo comum, é a festa da Epifania, que encerra o tempo do Natal, já começa, então não tem a liturgia de domingo no tempo comum. Nesse segundo domingo, que tem a liturgia dominical já do tempo comum, né? Hoje no ano B, nós estamos refletindo Marcos, mas aqui, no início do tempo comum, nas 2 primeiras semanas, o evangelho ele é o de João, porque é o início da vida pública de Jesus e então, o Evangelho de João que fala da vocação dos primeiros cristãos. E junto com isso também temos a vocação de Samuel.
nessa segunda semana do tempo comum, né? E no Evangelho de João, Cristo passa e João Batista, né, o precursor, primo de Jesus, indica: eis o Cordeiro de Deus. E os dois apóstolos, futuros apóstolos, né, dois discípulos de João Batista o seguem, que parece-me que foi André e Felipe, ou André e o próprio João, né? Que depois eles vão comunicar a Pedro. E os discípulos estavam seguindo Jesus e Jesus volta. O que procurais? Aí eles falaram: onde nós procuramos Rabi, mestre? Onde tu moras? Aí falou: vinde e vede. Isso segundo a liturgia do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 35 a 42, que está marcado aqui na liturgia. Isso já é a velha da Bíblia da Ave Maria, segunda semana do tempo comum. Então, o que inclusive foi objeto do sermão do padre na missa de sábado, o padre Roger, aqui no Santuário de Santa Luzia, cidade de Lusiânia, o Santuário do Centro, onde se iniciou a igreja aqui, né? Ele fala uma pergunta pertinente: o que as pessoas estão procurando, né? E fala que o cristão deve procurar a Cristo. E vinde e vede. Então é importante esse aprofundamento para quem nós estamos aqui falando da liturgia, para quem é cristão, né? E é importante, inclusive, para aclarar os caminhos, igual nós estamos falando, de interpretações diversas dos fatos do dia à luz de Cristo, né? E também interpretações, como nós coisamos das leis religiosas, tudo, né? Também à luz de Cristo. E essa procura sincera, que através de uma oração, de uma ascese pessoal e de uma atitude interrogativa diante da sociedade, Cristo se revela. Vinde e vede, aí ele se mostra, né? Se a pessoa pesquisar só por cunho científico e só por mero contraposição da história factual em si, como é narrada nos meios laicos, né? Aí muitas vezes Cristo não vai se manifestar, tem que ser através de uma busca sincera, né? E como os primeiros discípulos, parece que André, irmão de Pedro, e João, se não me engano, eles seguiram a partir da indicação de João Batista, a igreja, e também a gente é aberto através de outros também, de pastores, de anciãos, de outros representantes das igrejas cristãs, em geral falam de Cristo ou indicam Cristo, né? E a pessoa tem de olhar aqueles ensinamentos e também olhar a vida em si à luz de Cristo. Essa é a principal mensagem desse primeiro domingo. É uma mensagem muito importante ainda nos dias de hoje, por conta que vários movimentos laicos, mesmo políticos, né, denominados de direita, que estão crescendo muito em cima de uma propaganda que estão defendendo uma sociedade cristã, uma ordem cristã. Então é importante se ler, é importante se ouvir o que muita gente fala, mas principalmente ler com o espírito aberto segundo o cristianismo, né? E segundo as palavras de Cristo, e meditar ela numa forma de um conjunto, não meditar a partir de um trecho só destacado, só uma frase. Muitas vezes a pessoa pega uma frase destacada e faz toda uma teologia em cima daquela frase, mas não vê o contexto daquela frase que foi dita, né? Então é preciso ler todo
isso que eu ressaltei, a Igreja Católica, ela não pega só um trecho, ela pega um texto maior possível e pega outras leituras, geralmente na liturgia dominical é uma do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento e o Evangelho. E elas têm uma harmonia, uma diacronia com o que Cristo falou em alguns aspectos, né? Que a mensagem de Cristo foi original. E, mas em geral tem uma harmonia. Agora, alguns detalhes, muitas vezes, ficam diacrônicos por conta que foi marcado pela dureza do coração dos homens na época, como Cristo disse quando da questão do divórcio, né? Em falar, Moisés disse por conta da dureza dos nossos corações. A dureza significa não só essa dureza de uma pessoa rude, mas a dureza também é uma pessoa que ela está embarcada num contexto histórico em que muitas vezes atualmente não se justificam. É, a circuncisão, que era uma obrigação, um exemplo, né? Um Conselho de Jerusalém deixou de ser uma obrigação a circuncisão, né? O, aquela questão radical do sábado, em vista de fazer o bem, né? Se quebra a lei do sábado, não podia fazer nada, inclusive não fazer o bem. É, embora, igual Cristo falou para os fariseus, né, eles são muito ricos, tudo, se uma ovelha cair no buraco, por ser sábio, você não vai salvar essa ovelha. Então era isso que ele falou, que as coisas têm de ser dosadas dentro de um espírito aberto e de um espírito lá de Ezequiel, em que ele fala do coração de pedra que se transforma em carne. Inclusive é objeto aqui já da liturgia das horas, né? Nessa segunda-feira da primeira semana, nessa segunda-feira não, no domingo, sábado, domingo. Ele, ela consta no ofício das leituras, que é constante do site, né? Da liturgia das horas que nós falamos mais recentemente. Na, na nossa exposição anterior de ontem. Só ver aqui a passagem. Ezequiel capítulo 36, versículo de 25 a 27. Então, como
tem essa passagem de Ezequiel que fala que eu transformarei o vosso coração de pedra em um coração de carne. É a proposta de Cristo para que se analise as escrituras e as passagens bíblicas, que elas muitas vezes elas estão condicionadas às durezas do povo daquela época e dessa situação histórica de belicosidade, né, e que Cristo veio transformar. Né? Então era isso que nós queríamos falar. Boa tarde a todos.